Graça e paz. Tudo bem com vocês? Não reparem o ambiente. Estou aqui em cima da minha varanda. Você vai escutar carro passar, pessoas falando, você vai escutar passarinho cantando. Mas o que nos importa hoje e nesse momento é o estudo da palavra do Senhor, para que a gente não tenha uma tristeza no coração, porque nós não tivemos um estudo. Nós vamos estudar hoje a revista Cruz de Malta, que fala sobre Jesus, o que de fato sabemos sobre ele. Vamos estudar a lição 4, com base em Mateus capítulo 4, do versículo 23 ao 25, e o estudo é: quem é Jesus? Quantas vezes as pessoas nos questionam, as pessoas chegam e perguntam realmente quem é Jesus? O que Jesus Cristo fez? E muitas vezes nós ficamos perdidos sem saber responder. A lição de hoje tem por objetivo dirimir algumas dúvidas, colocar algumas observações, e peço que você preste bastante atenção. Nós não vamos ler todas as palavras que vão ser aqui citadas, mas anote ao ouvir, esteja aí com papel, anote essas referências e faça a leitura depois, para que você possa entender e compreender melhor o nosso estudo. Aliás, nós não estamos em uma sala de aula normal, então faça dessa forma para que você tenha uma melhor compreensão daquilo que o estudo se propõe a fazer. E Mateus capítulo 4, do versículo 23 ao 25, é dito assim: Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos os doentes acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Quem é Jesus? Este é o questionamento desta manhã. Quem é Jesus? Quem você entende ser Jesus? Qual a experiência que você teve com ele? Aliás, quero antes de mais nada, alertar: não vai haver edição desse estudo. Aquilo que sair, vai sair do jeito que tiver que sair mesmo, tá bom? Quem é Jesus? Quem você entende ser a pessoa de Jesus? Embora mais acirrada no passado recente, ainda hoje existe uma certa disputa entre grupos ou linhas de pensamentos dentro das mais diversas agremiações religiosas. Há mais ou menos 30, 40, 50 anos, a discussão envolvia inclusive a postura política e visão de mundo que acabava definindo um modo de ser e agir da juventude na época: progressistas, carismáticos, revolucionários, conservadores, alienados, liberais, tradicionais, adeptos da teologia da libertação. Foram vários os rótulos utilizados naquele período para não só identificar esta ou aquela tendência, mas também para agredir, selecionar, acolher ou excluir alguém que, afinal, recitava o mesmo credo. Então, temos que ter cuidado, porque o entendimento de Jesus não é para separar, mas é para que a gente possa se juntar. Não é para dividir, não é para a gente agredir, mas para fazer toda a diferença na nossa vida e naquelas pessoas que estão à nossa volta. O abrandamento da disputa nos dias atuais pode ser explicado pelos fenômenos sociológicos que se verificam principalmente da juventude, como o hedonismo e o consumismo, e outros já identificados nos nossos outros estudos anteriores. A pergunta motivadora para a lição de hoje é: em que grupo Jesus se enquadraria se vivesse nos nossos dias? E a gente vai ver que naqueles grupos em que existiam naquela época, Jesus 100% não se enquadraria em nenhum, porque na maioria deles havia o quê? Disputas de poder, disputa de quem está mais certo, de quem está mais errado, disputa de
Qual seriam as opiniões de Cristo acerca de determinados assuntos? Temos que ter muito cuidado com isso, porque as igrejas hoje estão numa disputa qual é a igreja mais ungida, qual é a melhor igreja, qual é a igreja que tem mais unção do Espírito Santo. Será que Deus está se agradando disso? Eu tenho certeza que não, porque Jesus Cristo falou que até o diabo sabe que um reino dividido não subsiste. Pensemos nesta questão. O que nos diz a Bíblia acerca desse questionamento? Em que grupo Jesus se enquadraria se vivesse nos nossos dias? O texto bíblico escolhido para ser o motivador da lição de hoje descreve algumas das muitas atividades a que Jesus se dedicava. A partir do que nos diz a Bíblia, neste e em vários outros textos sobre a vida e atos de Jesus, podemos concluir que ele foi um líder carismático, um sábio, um mestre, um realizador de prodígios e sinais, alguém inconformado com a estrutura de seu tempo, um visionário, altruísta, humanista e, de um modo único, claramente um profeta. Acima de tudo isso, Jesus foi reconhecido pela comunidade primitiva como o Messias, o Cristo, o ungido. Jesus, ele era carismático? A essa pergunta, de acordo com a tradição em que recebemos dos evangelhos, Jesus se apresentou para as pessoas de seu tempo como pregador itinerante na Galileia. Frequentava as sinagogas com o fim de passar seu ensino, e sua pregação tinha um conteúdo escatológico. Realizava curas, expulsava demônios e operava milagres. Assim percebemos em Jesus o caráter de um líder carismático, cujo movimento é francamente voltado para os grupos mais pobres. Uma das marcas de um movimento carismático é o de ser um movimento desviante, isto é, de ruptura com os esquemas aceitos por instituições consolidadas, considerado louco pela própria família. De acordo com Marcos capítulo 3, versículo 21, Jesus recebeu muitos títulos, sendo que a ele foram atribuídos muitos milagres. Os milagres que realizava atestavam para o povo que Deus era com ele. Atos capítulo 10, versículo 38. Isso indica, por um lado, a sua natureza divina e, por outro, a sua messianidade. Veja que a igreja metodista tem um caráter carismático muito grande. Muitas igrejas não aceitam esse olhar mais para o pobre como a igreja metodista tem. Como John Wesley, no seu tempo, ele quebrou muitos paradigmas. Nós não devemos viver apenas de passado, nós não somos museu, nós devemos viver do presente, o aqui e agora, como há pouco tempo disse a nossa irmã Léa Márcia numa gravação, num áudio. Devemos viver o aqui e agora. O nosso aqui e agora e se Cristo viesse hoje, como estaria minha família? Como está a minha vida se Cristo viesse hoje? Como está o meu vizinho? É olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia e tentar alcançá-las. Jesus Cristo, ele era progressista. A mensagem do reino está inserida no ensino de Jesus, especialmente nas parábolas, nas atitudes e em seu gesto final de morrer em Jerusalém. Em seu centro está a misericórdia de Deus para com os pobres, que eram os extremamente pobres daquela época, e um alerta de juízo para os ricos, conforme vimos em Lucas 6, do 20 ao 26, e Lucas 10, do versículo 21 ao 24. Jesus, ele se aproxima de todos os marginalizados sociais, por questões de saúde, aos leprosos e cegos, Lucas capítulo 5, versículo 12 ao 16, por questões morais, as meretrizes e os pecadores, Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50, por questões étnicas, os samaritanos e gentios, João capítulo 4, Mateus capítulo 15,
versículo 21 e 28. E por questões políticas aos publicanos, Mateus capítulo 21, versículo 28 ao 32 e Mateus capítulo 9, versículo 9. Então vemos que Jesus Cristo, ele era progressista, ele chegava nessas pessoas. E hoje, quantas vezes vemos a igreja extremamente preconceituosa? Quando a gente fala extremamente preconceituosa, é com aquele irmão, com aquela irmã que muitas vezes prega a palavra, alcança essas pessoas, elas vão para a igreja e agimos muitas vezes com acepção de pessoas. Temos que ter muito cuidado com isso. É claro que como um bebê, a gente vai tratar com o tempo. É papinha, é o leite, depois a papinha, depois a criança está engatinhando, depois ela dá os primeiros passos e cai, depois ela firma mais a perna. Mas nós devemos ter muito cuidado com o trato com essas pessoas. E John Wesley, ele enfrentou isso quando ele começou o movimento metodista, porque dentro da igreja anglicana havia muito preconceito com aquelas pessoas que eram excluídas, com aquelas pessoas que eram pobres, que não tinham espaço e tempo e não tinham o olhar da igreja. Então devemos ter um olhar totalmente diferenciado e progressistas para os nossos dias. Jesus Cristo, ele era conservador. A atitude de Jesus de renunciar e de também recomendar que se renunciasse a qualquer ato de violência, conforme Mateus 5, versículo 38 e 48, deve ser sempre entendida como uma reação no sentido de oposição à ação inicial e nunca como um sinal de fraqueza, um sinal de frouxidão, indolência ou prostração. É claro que aquela pessoa que está errada, aquela pessoa que está em pecado, a gente tem que consertar, mas temos que olhar com um olhar de amor, de carinho, de perdão, nos colocando na empatia, nos colocando na posição daquela pessoa. E se eu tivesse feito aquilo, será que eu não gostaria, se eu me arrependesse, de receber o perdão? Quantas vezes a igreja não tem aberto o seu coração para perdoar? Muito cuidado com isso. A atitude de um líder que prega a misericórdia e o amor pode ser entendida de muitas formas. Em Jesus, trata-se indubitavelmente da expressão de inconformismo. Então ele ficava inconformado quando via aquelas situações em que havia muito preconceito, muita acepção de pessoas. E isso são coisas que estão tão atuais dentro da igreja. Devemos pensar nisso. Jesus Cristo, ele era liberal ou ele era tradicional? A imagem de Jesus incomodou grandemente os religiosos de seu tempo, pois de fato sua postura independente, aliada à visão crítica da realidade que ele certamente tinha. Nos evangelhos nós encontramos vários exemplos de finas ironias e atitudes questionadoras por parte de Jesus Cristo. Isso tornou uma ameaça para os poderosos de seu tempo, que pessoas que detinham o poder na mão, que mandavam nas pessoas, em que as pessoas eram oprimidas. Ele chegou para libertar essas pessoas. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, assim Jesus Cristo falou. Das muitas estruturas incomodadas, citamos algumas: a sinagoga e o grupo fariseu, o templo e o grupo saduceu, os herodianos e os colaboracionistas, todos muitos combatidos por Jesus Cristo. Vejamos, na maioria das vezes em que Jesus estava na sinagoga, havia alguma disputa ou controvérsia entre ele e os fariseus, que tinham na sinagoga sua referência de encontro, conforme Marcos capítulo 6, versículo 1 ao 6, Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 6. Em relação ao templo e aos saduceus, Jesus é altamente crítico, como realmente seria esperado de um judeu pobre e galileu. Na verdade, sua crítica está na maneira com que os sacerdotes, levitas e o grupo dos saduceus, ligados aos primeiros, lidam com a religião judaica, de forma gananciosa e até imoral. Cuidado com o comércio dentro da igreja. E se o comércio é para ter lucro, muito cuidado com isso. Às vezes a gente compra camisa, a gente compra um lanche, mas temos que ver qual o propósito daquela camisa,
qual é o propósito daquele lanche e qual é o valor daquela camisa. Existem situações em que se vende uma capinha de celular lá com o emblema da igreja, da religião A, B ou C, e aquela capinha aí fora está custando R$ 5, R$ 5 já com lucro. Ah, mas na igreja está vendendo por 10. Ah, irmão, mas é porque é para a obra do Senhor, tem que ter muito cuidado com isso aí. Porque Jesus Cristo ele foi contra isso dentro da igreja. Não estou falando que não tem que se ter, mas tem que ter com parcimônia, tem que ter com justiça, com preço justo e real. Temos que pensar muito nisso, para que... E a gente vê que muitas vezes dentro da igreja, pessoas são oprimidas, pessoas que não podem comprar. Às vezes uma camisa que a igreja poderia vender por R$ 15, estou inventando preço aqui, vender por R$ 15, está vendendo por 30, 40, mas é para a obra do Senhor. Muito cuidado com isso. Jesus Cristo ele foi contra isso aqui. Quanto aos herodianos, Jesus manteve uma distância de segurança, mesmo tendo chamado Herodes de raposa. Lucas capítulo 13, versículo 32. A colaboração desse grupo político e não religioso com os romanos certamente não passava desapercebido pelo povo. Por outro lado, Jesus não questionou diretamente o Império Romano, mas nem por isso deixou de criticá-lo. A atitude profética de Jesus ao falar de um reino novo, na qual a justiça e o direito estariam presentes. E aí ele está falando em relação ao romano. O direito ele nasce, é claro que ele não nasce, mas a gente estuda direito romano quando faz direito. Então ele fala assim, de um novo reino, ele fala de uma nova justiça, o reino de Deus e a justiça de Deus. E isso também, claro que de alguma forma ia contra aos interesses do Império Romano. E colocou inequivocadamente em rota de colisão com os poderosos de seu tempo, com consequências previsíveis, como eu acabei de falar aqui. Então, em choque com o governo romano e com os governos que tinham naquela época, que muitas vezes oprimiam as pessoas. O reino de Deus, ele não veio para oprimir ninguém, né? Não veio para oprimir ninguém, mas para trazer leveza e suavidade, como Jesus Cristo falou que ele veio, né? Para trazer leveza e suavidade sobre o seu tempo. Para terminar, o desafio que se coloca a cada um de nós ao olharmos para Jesus, enxergarmos a Ele por completo, por inteiro, e não apenas aquele seu lado que mais condiz com as nossas opções ideológicas. Então, olhe para Jesus por completo, não olhe somente para aquilo que é interessante para você. E se ao olhar para Jesus você vê algo que te incomoda, algo que em você há necessidade de ser mudado, deixa ele entrar. Eis que estou à porta e bato, ele diz à igreja: se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua porta, e eu entrarei e com ele cearei. Isso quer dizer, ouça a voz de Cristo, deixa ele entrar, deixa ele criar intimidade contigo e deixa ele mudar aquilo que há necessidade de ser mudado. Para que a gente possa ter um entendimento melhor de Jesus, não é só para falar assim, eu sei, eu conheço Jesus, não, mas para que você venha criar intimidade com ele. Aproveita esses tempos que você está tendo aí, e mesmo que volte, quando voltar tudo normal, sabe, deixa um pouquinho a televisão, deixa um pouquinho a Netflix aí, deixa um pouquinho a Netflix, vai ler mais a palavra de Deus, vai orar mais, vai buscar ter mais comunhão com teu filho, ter comunhão com a tua filha, com teus pais, vai ter comunhão mais com a tua esposa, com o teu esposo, porque devemos buscar ter comunhão uns com os outros e ter comunhão com Cristo. Que Deus te abençoe e que esse estudo tenha trazido para você algumas respostas. Olhe 1 ou 2 vezes esse vídeo, compartilha por favor o vídeo anterior que foi colocado, eu tive até agora, se eu não me engano, 14 visualizações, e a igreja não tem apenas 14 membros, e a gente fica assim apreensivo querendo ver, será que a igreja está recebendo? Será que a igreja está vendo? Veja, se você estivesse no culto, você está com certeza muito mais tempo, você ia estar de 9 às 11 horas, então veja 1, 2, 3 vezes e mais, compartilha com os irmãos da igreja, compartilha com outras pessoas, porque essa palavra de salvação
palavra de vida eterna. Que Deus te abençoe, tenha um restante de domingo abençoado e até mais tarde no nosso culto online, estaremos disponibilizando a partir das 7 horas. Deus te abençoe e tenha uma semana abençoada. Só saia de casa se for necessário, cuidado com a higiene, lavando muito bem as mãos, não é aqui lavar a mão assim, jogar uma aguinha, tá tudo certo não. Ponha sabão, lave bastante as mãos, esfregando os dedos, lavando o punho, dedo por dedo, dedo por dedo. Depois que você lavou, se puder ter uma toalha própria, eu vou até pedir isso hoje, aqui dentro de casa, se puder ter uma toalha própria, você tem uma toalha só para você. Saiu de casa, deixa o calçado, deixa já um calçado que você vai colocar e tirar ali na porta da tua casa, deixa para o lado de fora aquele calçado. Se você tiver álcool gel, passa. Mas já lavou a mão, tá ótimo, mas depois de lavar a mão, passa o álcool gel. Tem um vidrinho na tua bolsa se você vai sair. Tenha todo cuidado é necessário para que a gente não venha pegar essa moléstia e não venha passar para que as pessoas que a gente ama. Que Deus te abençoe, te guarde, que você tenha um domingo abençoado na paz de Cristo. Vamos orar. Pai querido, amado Deus, muito obrigado por esse estudo que tivemos, que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre as nossas vidas. Assim oramos, Pai, e agradecemos no nome de Jesus. Todos e todas dizem amém. Até o próximo encontro.